Hoje nós vamos conversar sobre briga na faculdade, briga de trabalho na faculdade, gente. Um rapaz fez um vídeo contando o dia que ele saiu de um grupo da faculdade, montou ali o grupo para fazer a entrega do trabalho. Só que o grupo foi tão ruim, mas tão ruim, que de última hora ele decidiu se desvincular desse grupo, montar o trabalho deles de última hora numa madrugada. Vamos conversar aqui quem já fez faculdade, ou até quem não fez, a gente vai contar como é que é essa situação, brigas muito feias na faculdade, quando tem que entregar algum projeto, trabalho, palestra. E eu, gente, fiz faculdade. E eu vi umas coisas, assim, literalmente, e detalhe, no meu último ano, eu vi umas coisas que eu quero muito compartilhar com vocês, umas coisas bem constrangedoras. Que o professor de faculdade humilha. Vocês estão entendendo? Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Vamos conversar sobre a época da faculdade. Para mim, esse vídeo é muito legal para mim, porque como eu fiz faculdade, vai me lembrar, assim, de várias coisas. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, gente. Esse daqui foi o rapaz que postou, que é o Guilherme Ferza. Quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba dele. Quem quiser ir lá dar uma força. E aqui ele vai contar o trabalho de faculdade. Tem prints, tem provas. Por que ele abandonou o grupo e decidiu montar o próprio trabalho dele, fazer por conta. Isso é muito arriscado, gente. É muito arriscado você tirar zero. Bora lá. Não se prejudique para agradar os outros. Ah, mas é porque eu não quero me dispor com fulano. Se disponha com fulano. No grupo da faculdade, nós não somos amigos, nós somos colegas do grupo. Primeiro ponto. Nós nos dividimos, a professora deu a opção de fazer um trabalho em grupo ou trabalho individual. Conversamos, entramos no consenso, não, vamos fazer o trabalho em grupo para não ficar pesado para ninguém, cada um faz um pouquinho. Beleza, até a introdução ninguém tinha feito nada. Peguei pra mim aquela responsabilidade, fiz a introdução e falei com ele, gente, ó, fiz a introdução, o que vocês acham? Ah, não, sei lá o que, tá bom, não. A gente teve que primeiro apresentar a introdução pra professora, beleza. Depois, somos um grupo de... Éramos, né, que o grupo acabou. A gente, tô em carreira solo. Éramos um grupo de 6 pessoas. O que aconteceu? Eu peguei e falei assim, como eu fiz a introdução toda sozinho, vocês dividem o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Beleza. Isso tudo, nada de ninguém fazer o trabalho, nada de ninguém mostrar desenvolvimento, nada. Eles foram mandar o projeto 8 e pouca da noite, sendo que o projeto era apresentado na manhã seguinte. Eu vi aquilo, o projeto tirado todo do chat GPT. E quem faz faculdade sabe que tem que ter estrutura, tem que ter formatação, tem que ter norma BNT, tem que ter referência bibliográfica. Do projeto sem nada. Eu fui lá e perguntei, questionei, gente, desculpa, eu não entendi nada, tá tudo sem conexo, não tem conexão, não tem nenhum link com a matéria, não tem nenhum link com... Vamos ver aqui como é que ele falou. Boa noite, pessoal. Assim, não entendi nada do trabalho, de verdade. Achei os conceitos não conectam com a proposta do projeto, tem nenhuma referência. Achei tudo muito solto, muito perdido. O ruim é que o projeto só foi entregue em cima da hora. Se tivesse sido entregue com antecedência, poderíamos ter entrado em um consenso e alinhado nossas ideias. Não tem nenhum link com a matéria, não tem nenhum link com... Todo mundo de acordo entre eles. Não, porque tá bom o projeto, porque é isso, já são 8 e pouca da noite. Aí o cara teve a pachorra de falar assim, se alguém quiser refazer o projeto todo e entregar amanhã o horário do prazo, por mim tudo bem. Vamos ver aqui o que o rapaz falou. Olha lá, somos um grupo que tem responsabilidades, trabalho, como também liberdade de comentar sobre. Ao meu ver, o trabalho está dentro do que pede o projeto. Inclusive, foi o que a professora explicou em sala de aula há 2 semanas. Já estamos com tudo pronto, faltando apenas apresentar. Vamos com fé e esperança que no final sairá tudo bem, como foi até aqui com os trabalhos anteriores. Aí ele ainda falou assim, ó, sobre entrega em cima da hora, creio que aqui temos adultos que trabalham e uma vida corrida. Somos um grupo, a responsabilidade não pode ser pesada em cima de ninguém. Mas, se porventura alguém quiser refazer tudo, fiquem à vontade. Entregando amanhã para ser apresentado, tudo certo. Aí ele escreveu, no caso o Guilherme que fez o vídeo, eu não suporto essa desculpa de vida, corrida e trabalho, porque eu também trabalho, né, tudo e cuido da minha casa. Querido, oi. Pois gente, nesse momento, a minha crise de ansiedade foi pro...
Eu passei muito mal de ansiedade, eu passei a madrugada inteira com crise de ansiedade e fazendo o projeto, o desenvolvimento e a conclusão. Você acha que eu botei o nome de alguém no projeto? Você acha que eu botei o nome de alguém no projeto? Não botei. Sua minha amiga já havia me falado, Guilherme, sai desse grupo, Guilherme faz sozinho. Eu falei, não, porque vou me dispor com o pessoal, vou criar um atrito aí, que sei lá o que, vou deixar eles fazerem. Tomei na minha bunda, a madrugada inteira fazendo o projeto, a madrugada inteira, passando mal. Gente, verdadeiramente passando mal de ansiedade, com meu corpo tremendo, tive que tomar calmante. E ainda assim passando mal, vontade de vomitar, desesperador. E pra mim eu fiquei mais nervoso porque eu não tava conseguindo chorar, eu tava tão nervoso que eu não conseguia chorar. Trabalho todo sozinho, fiz o trabalho todo sozinho, todo. Fui dormir 3 e pouca da manhã, acordei 5 e pouca da manhã. Fui pra faculdade 1 hora mais cedo pra falar com a professora. Falei, professora, tivemos um desentendimento no meu grupo, a gente não teve uma boa, como posso dizer? Como é a palavra? Tivemos uma boa comunicação, eu fiquei responsável por fazer a introdução, né? Que você já viu, e depois eles ficaram responsáveis pelo desenvolvimento. Só que eles entregaram o projeto ontem, 8 e pouca da noite, e eu não entendi nada. Eu falei com a professora, eu não entendi nada do projeto. Eu perguntei pra eles, questionei sobre referência, sobre contexto. Aparentemente todo o meu grupo tá fechado, todos eles estão de acordo com o que eles fizeram, eu não estava. Então eu passei a madrugada toda fazendo o projeto, eu queria saber com você se eu posso apresentar sozinho. Eu dei esse texto igual um pincher me tremendo. Gente, de verdade, eu tava me tremendo, isso nunca havia acontecido na minha vida. A professora olhou pra mim e falou assim, não, você pode apresentar sozinho sim. Por que eu perguntei isso? Porque é o mesmo tema, apesar de ser, é o mesmo tema de projeto. Todo mundo apresentou da turma, o grupo se apresentou, eu fui o último a me apresentar por conta dessa... Quando o grupo que eu estava começou a apresentar o projeto, eu ainda continuei sem entender. Eu li o projeto, fiquei sem entender, e depois eles apresentando eu fiquei sem entender. E aí eu pensei, caramba, vai ter uma comparação aí, né? Porque eu vou falar sobre o mesmo projeto, vou falar sobre o mesmo tema. Enfim, gente, moral da história. Consegui apresentar meu projeto, dei o meu texto, todo mundo ficou me olhando assim, ó. Do meu antigo grupo. Ah, digo mais! Dentro da apresentação deles, eu tava sentado bem na frente. E aí a mulher tava lá no microfone falando, dando o projeto. E aí quando ela foi lá, ela teve uma fala que ela falou assim, sei lá o que, decepções. Quando ela falou decepções, ela fez assim, decepções, e continuou dando o texto dela. Então pra quem tava de fora, eu era a vilã da história. Ninguém sabe é que eu me segurei até o final pra não deixar eles na mão. Mas quando eu vi que eles não estavam segurando a minha mão também, eu falei, vão com Deus. Apresentei meu trabalho todo, fiz link com a matéria, com a música, com o filme. A professora adorou a minha analogia que eu fiz com o Nepo Baby, com Simba ser o Nepo Baby. E a professora pediu pra tirar foto do meu slide, gente. E eu não... Olha! Depois todo mundo aplaudiu. No final, 2 pessoas vieram me cumprimentar, apertar minha mão e falou, pô, você falou muito bem e tal, tava sozinho, nananã. O projeto ficou muito bom. Aí uma outra moça veio e falou assim, não, gente, você fala muito bem, tava muito bom o projeto, parabéns. Eu falei, obrigado, esse projeto tava maravilhoso também. Enfim, gente, moral da história. Eu me indispus com todo mundo, virei a vilã da história, mas fiz o meu trabalho sozinho e tive orgulho do trabalho que eu apresentei, porque eu estava entendendo do que eu estava falando. Agora é só esperar a nota, gente. A nota deve sair até amanhã. Depois eu conto pra você. Tá, ele tirou 8, gente. 8 foi a nota dele. E quem já fez faculdade aqui sabe do que eu vou falar agora. Você tirar 8 é uma nota altíssima. É igual você tirar 10. É quase que impossível tirar 10 na faculdade. Quando você não trabalha com exatas, né? Porque fica ali uma questão de critérios do professor, interpretação, se comunicou diferente, você já perde ali um pontinho, meio ponto, 0,3. É muito difícil tirar 10, pelo menos o que eu vivi, é muito difícil tirar 10 em humanas. Exatas eu já não sei, porque eu nunca fiz exatas, mas exatas é exatas. Então, se você acertar todos os cálculos, você tira 10. O problema é acertar todos os cálculos, né? A faculdade, ela tem uma dinâmica que ela impacta muito o aluno que saiu da escola, entendeu? E conseguiu, e tem condições, e o pai e a mãe paga, ou ele passou no vestibular. É muito impactante para qualquer aluno ir para a faculdade, tanto de escola particular quanto de escola pública. Todo mundo ali, mesmo a escola particular, preparando o aluno, tudo bonitinho, ele tem impacto. Eu vou contar aqui para vocês, eu fui de escola particular, gente, e eu estudei no Objetivo, e o Objetivo a apostila dele é tão forte, na época pelo menos, era
tão forte que matérias que eu estava vendo na faculdade, eu já tinha visto no terceiro médio, segundo médio da minha escola. Então, isso é a mesma coisa de exatas, porque a gente ainda tinha amizade com a galera, tudo. E teve um rapaz que foi fazer TI, ele disse, cara, os cálculos que passava era exatamente o que estava na apostila, certo? Aí você pensa, bom, então já que a apostila do objetivo é tão forte assim, significa que se eu estudar no objetivo, eu passo em primeiro lugar em tudo. Não, porque é difícil para a criança acompanhar a apostila do objetivo. Você tá entendendo? Quem diz que com facilidade um aluno de ensino médio consegue entender os cálculos de física, de química, de matemática nível faculdade? A gente, grande parte do tempo, estava fazendo um grande esforço mental e não chegava em lugar nenhum. E a gente era dedicado. Eu lembro que a minha escola, o pessoal se dedicava até. E o que acontece? Mesmo assim, foi impactante. E eu também estudei em escola pública. Eu estudei escola pública no fundamental, a fase mais rebelde, eu tava na escola pública. Maravilhoso, assim que eu gosto. Aí ele chega na faculdade, ele tem um impacto, como o sistema é frio, como os alunos são frios, como todo mundo é meio distante. Na escola particular também, mas assim, o maior impacto do aluno é agora brigar por meio ponto, é agora brigar por 0,3, sendo que em muitas escolas bastava o quê? Copiar a lição da lousa. Mentira, mas vocês entenderam. Ah, ele copiou, ele se fez presente, ele se esforçou ali, o professor já toma nota. Você tá entendendo? E, gente, eu já fui de classe, eu já fui professora, eu já vi isso. Para reprovar um aluno é muito difícil. Chega na faculdade e você começa a reprovar a roda, e você fica, misericórdia. Toda vez que eu reprovo, eu tenho que fazer de novo? Aí é o maior impacto da faculdade. E aí dá o quê? Um comportamento igual o dele. Desespero. Tipo assim, cara, o meu grupo não tá levando o negócio a sério. O que eu faço? Porque se a nota não for boa porque eles tiraram do chat GPT, eu não só vou reprovar, mas vou ter que pagar para refazer a matéria. Porque eu preciso da nota desse trabalho. Sem a nota desse trabalho, não tem como passar nessa matéria. Não tem. Então, baixe desespero, porque você vai ter que pagar por essa matéria para refazer ela, né? Agora, eu, na minha época de faculdade, eu no lugar dele, eu arriscaria. Eu arriscaria ir em grupo, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Era muito difícil zerar, gente. É muito difícil tirar 10, mas também é muito difícil zerar, entendeu? Não é muito, não. Mas assim, pô, entregou, fez a apresentação, apresentou, eu falaria pro meu grupo, não dá pra colocar nenhuma referência aí não, caso a professora perguntar, porque com certeza tiraria uma nota e eu tentaria recuperar essa nota com provas e tudo. E depois não faria mais com esse grupo doidinho. Mas assim, ele arriscou bonito, porque é possível a professora olhar pra cara dele de última hora e dizer, não pode apresentar sozinho, é em grupo, porque não vai repetir tema. Ou alguma coisa desse tipo. E ela pode. E não adianta ir na ouvidoria da faculdade, não adianta nada. Não adianta. O professor bateu o pé e disse não, é não. E isso também é muito chocante na faculdade, o poder que o professor tem. Não adianta conversar com a reitoria, com a ouvidoria, com o presidente. A faculdade particular ou até pública, não tira, professor. Eu fazia tudo, porque as pessoas ficavam nessa de que trabalhava e que eu era burguesa safada, kkk. O ódio, meu Deus, de ter sido idiota e ficado com gastrite. Quase morri porque a burguesa que eu sou não tinha dinheiro para tratar em um bom médico. Então, o pessoal da faculdade tem muito isso, eles já começam a trabalhar para conseguir pagar a faculdade. Aí eles começam, eu não vou conseguir fazer o trabalho, gente, não tô conseguindo entregar porque eu tô trabalhando. Só que a faculdade, gente, eu não quero nem saber, cara. Se vira na madrugada. Vai trabalhar amanhã às 5, mas você tem às 4 pra fazer. Você tem às 3. E quem paga normalmente é o colega de grupo. Porque a falar que trabalha, vocês sabem. Quem fez faculdade vai entender o que eu tô falando. Não querem saber. Entrega o trabalho. Não entregou, é 0. É assim. Qual faculdade você faz? Fiquei curioso. Eu tenho 2 amigos na faculdade que começaram a faltar muito. Inclusive, um que faltou no Dia dos Namorados, que era um dia importante, porque tínhamos um trabalho para apresentar, para ir atrás do namorado, porque eu mesmo tinha ficado bravo, porque não ia ver meu amigo. Quando começaram a faltar demais, bem na época dos trabalhos, eu reclamei, visto que eles iam acabar faltando num dia importante. Saí do grupo porque debocharam de mim. Dito e feito, entrei num grupo ótimo, com pessoas responsáveis, enquanto no grupo deles, esse mesmo amigo faltou nos 2 trabalhos da faculdade, deixando o grupo deles na mão. Dá pra ver que é uma pessoa jovem, bem novinha, né? Então, tipo assim, reclamou que tava faltando, sabe? Na faculdade,
é possível seu amigo começar a faltar e, na verdade, ele não vai mais. Ele não vai, ele largou. Ele fechou, ele trancou o curso. E aí tranca com o trabalho rodando. Com faculdade, eu aprendi que em qualquer oportunidade de fazer trabalho individualmente, assim farei. Eu não conseguia, gente, fazer trabalho. Porque era tanta coisa, isso aqui que ele falou era uma redação. Porque tem uma introdução, ele mesmo falou que é uma redação. Mas normalmente era um projeto. Tinha que fazer a BNT, tinha que fazer um monte de coisa que tinha que seguir. Tinha que ter o desenvolvimento. E quando você está em grupo, você divide isso para cada aluno, depois junta e acerta. Agora, quando você está sozinho, você tem que fazer tudo isso muito sozinho e com vocabulário muito profissional e apresentar sozinho. Então é muita coisa sozinho. E você ali é um jovem de 19 anos, de 20 anos, que entrou na faculdade, está tentando pegar o ritmo. Então, se você pensar bem, o trabalho e o projeto, ele é muito extenso para fazer sozinho quando é em grupo, entendeu? Por isso que é em grupo. Então, eu nunca meti as caras para isso. Deus que me livre. Me dá até calafrio só de pensar. Às vezes será necessário ser o vilão de algumas histórias e tá tudo bem. Ele é o vilão. Sabe por quê? Na cabeça desses colegas, gente, eles fizeram o trabalho, entregaram dentro do prazo. Entregamos à noite, mas entregamos no prazo. Entregamos no prazo, nosso trabalho a gente fez. Agora você não tá concordando com o nosso trabalho, tá dando um show por conta disso, querendo que a gente refaça. É mais ou menos essa visão que eu acho que o outro lado tem, entendeu? Mas sem problemas. O importante é no final o seguinte, segue então com o seu trabalho, eu vou fazer o meu sozinho. Ou concorda com o grupo. Até parei aqui, gente, para contar minha experiência na faculdade com o trabalho que aconteceu de um grupo lá muito constrangedor. Durante todo o meu processo na faculdade, tudo foi muito normal. Eu acabei conhecendo pessoas tranquilas, cumpriram seus trabalhos. Durante a minha trajetória, teve desentendimento, um colega, outro, até comigo. Teve pessoas ali que eu tive desentendimento. Não falei nada de barraco, nada de muito grandioso, mas coisa também de jovem, nós éramos jovens. O meu grupo era de jovens, não era de pessoas mais velhas. Na verdade, nem aos 30 não tinha nenhuma pessoa de 30 anos ali. Então não é tida nem como velha, mas nem tinha. A maioria estava na casa dos 20 e tinha gente de 19. Tudo ocorreu assim, normal, algumas frustrações, alguns erros, mas dava pra gente seguir ali, certo? E à medida com que você vai seguindo na faculdade, você às vezes reprova em alguma matéria. Então, você vai ter que fazer, como é que é o nome? DP? Você vai ter que refazer a matéria. E aí, nessa que você refaz a matéria, nessa que você vai refazer, agora você vai pegar uma primeira turma que tá começando, você vai pegar uma outra turma, porque você está refazendo, você já não tá mais com aquela galera que você estava caminhando. Então, você está caminhando ali, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, e vai indo, todo mundo junto. Mas aí, uma matéria deu BO, eu vou ter que refazer. Então, eu volto e eles vão me colocar numa turma que está começando agora, fazendo pela primeira vez. E eu vou ter que refazer com eles. É nessa que eu vi o BO acontecendo. Ou seja, eu era uma aluna veterana, eu já estava para me formar e eu estava fazendo DP de uma matéria que eu acabei reprovando. Eu só tinha que fazer ela para conseguir me formar, né? E os alunos, era uma turma imensa, muito maior que a minha, que saiu direto da escola, parece. Eles saíram direto da escola, tinha muito jovem, tinha alguns mais velhos, tinha, como toda turma, mas era uma turma, cara, de uns 40. Eu olhei assim, nossa, tá maior que a minha turma isso aqui. É aquele primeiro ano, primeiro semestre, que todo mundo chega empolgado. Aí, conforme o tempo vai passando, muitos vão desistindo. Muitos vão trancando a faculdade. E aí fica uma turma pequena. Eu tinha esquecido que o primeiro semestre é lotado assim. Tinha uns jovens que estavam ali na faixa de 18, 19 anos, que eu percebia, que estavam sentados lá atrás. E assim, eles já estavam irritando a professora. Porque eles faziam comentários altos, riam alto, davam um showzinho. Eles, às vezes, teve um momento lá que teve um problema com formiga, eles fizeram um escândalo na sala, interrompendo a aula. E, gente, a professora, e era a professora que eu conhecia, ela começou a se irritar com eles. E começou a pegar pesado lá com eles. Falar, gente, a formiguinha tá atrapalhando? Levanta, vai ter aula lá fora. É assim. Nossa. Eu lembro do rosto deles. Tinha uma menina loira. Tinha um rapazinho bem novinho, assim, de cabelo curtinho. Tinha uma mulher que era um pouco mais velha. Eu percebi, assim, o rosto desse grupo. E era um grupo, assim, de 6 pessoas também. E todo mundo olhando, assim, pra eles. A professora tá perdendo a linha com eles. Depois disso, ela fez um trabalho com a gente. Nós tínhamos que separar. Nós tínhamos que entrar em grupos, ficar em grupos. E nós tínhamos que fazer um vídeo que seria a
apresentado no anfiteatro da faculdade, para nós mesmos, né? Mas nós íamos no anfiteatro apresentar no telão. Nós íamos montar um vídeo sobre cada país e a cultura de cada país. Gente, chegou na vez desse grupo, eu nunca vi algo tão constrangedor na minha vida. Quando eles subiram no anfiteatro, no palco, o telão ligado, aguardando o vídeo deles estava pela metade. Tinha ali uma introdução, uma pessoa tentando falar, o vídeo cortava pela metade, tinha só 2 pessoas do grupo lá na frente, não tinha aquelas 6. Todo mundo faltou, todo mundo deu pra trás. E aí a pessoa que tava lá na frente, que era uma mulher mais velha, que eu decorei ela por conta dessa situação, ela pediu desculpa pra todo mundo e falou assim, gente, desculpa, meu grupo não entregou o trabalho inteiro. E assim, a gente assim, ó, e a professora assim, o trabalho tava pela metade, foi cortado pela metade, eles lá na frente tendo que se explicar no palco. E aquilo ali foi tão constrangedor, foi tão tenso, que a professora tomou a frente na hora e falou assim, trabalhar em grupo é isso, seu grupo vai deixar você na mão, seu grupo não vai entregar, e quando você vê que ninguém tá fazendo nada, você toma a frente e faz, pela sua nota, pelo seu bem e pelo seu dinheiro, porque senão acontece isso aqui, ó, a gente é assim, ó. É muito constrangedor, porque ali já não é uma criança, né? É adulto, a situação não tem graça. Enfim, depois disso, quando a gente voltou para a sala de aula nos dias seguintes, nas aulas seguintes, todos eles se separaram. Um não olhava mais na cara do outro, não queriam mais saber. O brilho foi embora, ou seja, teve briga muito feia, não entregaram. Além de não entregar, de não montar o vídeo, de não fazer nada, nem deram as caras no dia da apresentação, deixando os mais velhos e os mais responsáveis, 2, lá na frente para tentar explicar alguma coisa para a professora e tentar pelo menos tirar 1 ponto, 2 pontos. É bem isso. Então, faculdade tem isso. E o professor, ele é duro, não tem dó, não adianta conversar. Tipo, ó, não consegui entregar o trabalho agora porque eles me abandonaram. E eu trabalho, professora. Ela vai olhar e dizer, problema é seu. Você tinha até tal data para entregar, entendeu? Fizesse sozinho, então. Acabou. Não tem. Fica sem nota, faz DP, refaz a matéria. A faculdade, ela traz ela tira nosso brilho, tipo assim, não tem amigo porque você precisa de mais comprometimento. Na escola não, né? Mas aqui precisa, aí você fica ressentido, não tem amigo, professor não é amiguinho, professor não vai fazer favor pra você, não adianta dizer que trabalha, não adianta acordo. Tem professor que é legal, ok, mas no fim das contas você vai ter que entregar, se vira pra entregar, pra ganhar nota. É isso, se vira. Ou então faz DP, paga de novo, tranca a faculdade, é só trancar. Mas me conta aqui a experiência de vocês que eu quero saber. Obrigado por terem assistido, não esquece de se inscrever, apertar o sininho e beijo!